nós começamos a registrar óbitos, casos hospitalizados e confirmados por Covid. Então, temos aqui, começando aqui na semana 8, na semana 10, principalmente aqui na semana 11, 12, a gente começa a perceber. E, nesse período, nós temos de 11.257 casos, é o total do ano aqui, temos 341 hospitalizações confirmadas por Covid. Desses, 87,2, ou seja, 341 em relação a 391 casos, esses 341 são casos graves hospitalizados de Covid, 87,2. 17 de março de 2020 é o início da notificação no CIVEP-Gripe de SARS-CoV, porque antes não estava sendo notificado diretamente aqui, também não tínhamos casos registrados, não tinha um instrumento. Quando nós olhamos a distribuição dos casos graves e dos óbitos por faixa etária e sexo, nós podemos observar o seguinte. Aqui, nós temos casos de pessoas de Covid de 1 a 5 anos. Então, temos aqui a primeira coluna, não temos ninguém de 6 a 19. De 20 a 29, temos cerca de 11 casos. Aí, depois, aqui, começamos a ter casos e óbitos. De 30 a 39, nós temos cerca de 60, com cerca de 3 a 4 óbitos aqui nessa faixa etária. Depois, nós temos aqui de 40 a 49 anos, também com casos de óbitos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, então aqui a gente começa a observar, e aí 70 a 79 anos, 80 a 89 anos, 90 a 99 anos. Vocês podem observar que as curvas estão mais elevadas para os óbitos a partir de 60 anos, mas ela fica muito mais intensa entre 70 anos ou mais. Por isso que a gente está recomendando que as pessoas acima de 60 anos devem ficar em isolamento, cumprir as orientações e ficar em isolamento voluntário domiciliar. Quando nós olhamos os casos graves, nós temos uma frequência maior de homens, comparado com mulheres, 58 em relação a 42, e em relação aos óbitos, 68% são homens, 32% são mulheres. Então, esse é o padrão, o perfil por faixa etária e por sexo. Aqui, agora, nós temos uma complementação dessa análise dos óbitos, que ficou bem interessante também. Os casos graves de óbitos por Covid, segundo as comorbidades notificados no CIVEP-Gripe. Então, nós temos 391 casos de Covid e 59 óbitos por Covid registrados no sistema. Então, nós podemos observar que cardiopatia é a condição mais frequente entre os casos e entre os óbitos. Doença hematológica crônica, temos registros também de doença hepática crônica, asma também, temos óbito e temos casos, diabetes com uma frequência importante, que também tem um volume maior, tanto de cardiopatias como também de diabetes, doença neurológica crônica, pneumopatia, imunodepressão, doença renal crônica e obesidade. Estas são as comorbidades que aparecem nos casos do Brasil que evoluíram para óbito. Então, isso tem relação com todas as ações que nós estamos falando sobre qual grupo deve se cuidar mais, né? Então, aqui está muito claro, pessoas acima de 60 anos e pessoas de qualquer idade que tenham essas condições de saúde devem se cuidar com maior intensidade. Aqui nós temos o total de máscaras distribuídas por unidade federada e também por
serviços, né? Então, nós distribuímos 6.690.000 máscaras, né? O Centro de Operação de Emergência, aqui por meio do coordenador de logística, que é o Roberto. Fizemos a distribuição. São Paulo, 1.435.000 máscaras distribuídas, até Roraima, com 15.000 máscaras distribuídas. Além dessas, distribuímos também 940.000 máscaras para a Polícia Federal, 349.000 máscaras para hospitais federais e 120.000 máscaras para a administração penitenciária. Então, é um volume expressivo e que está sendo atualizado sistematicamente. A gente passa a fazer esse monitoramento de uma forma mais regular também. E aqui, conforme acordado, temos os pacientes confirmados com Covid, registrados e informados pelos estados. O que foi? É depois, né? Não, eu vou mostrar aqui, Gabardo, só o total, e depois a gente volta e você explica a região. Então, nós temos um total de enfermaria 205 e temos em UTI 194. Mas o doutor Gabardo vai fazer um apontamento agora e a gente volta para esse gráfico aqui agora. Não precisa, isso aí é junto com a plataforma, agora faz. Não tem problema, faz aí. Eu não entendi qual que é. Isso aí ia na continuidade da plataforma. Mas não era para ter passado aqui, era para ter ficado igual, né? Amanhã, Amanhã, este dado aqui, nós temos aqui os dados de pacientes confirmados com Covid que estão em enfermaria até o dia de hoje, até às 17h30, de 25 de março, temos 205 pessoas em enfermarias em todo o Brasil e 194 pessoas em UTI. Esse mapa ele está distribuído por UF, por unidade federada. A partir de amanhã, este mapa, estes dados, irão compor uma plataforma que nós desenvolvemos, que o doutor Gabardo vai apresentar aqui em seguida. Muito obrigado. Aí você quer detalhar agora, Gabardo? Pode passar para a plataforma. Toma aqui. o WhatsApp, primeiro o WhatsApp. Bom, nós vamos lançar agora um aplicativo utilizando a plataforma do WhatsApp, em que as pessoas poderão se comunicar com um robô que vai nos fornecer uma série de informações sobre a própria doença, como é que faz a prevenção, as formas de contaminação, tratamento, protocolos de atendimento e também sobre fake news. É muito simples. As pessoas devem cadastrar no seu celular, se for no celular, elas devem cadastrar no celular esse número de telefone que está embaixo, 61 9938 0031. Ao cadastrar esse número, automaticamente vai baixar já vai ter o aplicativo e a pessoa poderá, nesse aplicativo, fazer interações para consultar qualquer uma dessas situações que nós vamos ver mais adiante. Se for utilizar o computador, não precisa fazer o cadastro desse número. Entra direto naquela página que está escrita logo em cima, que da Saúde responde, e vai baixar isso no computador. Dessa forma, também pode ter esse relacionamento com a nossa base de dados e com esse robô. Pode passar o próximo. Isso é uma parceria do Ministério da Saúde com o Facebook, através do WhatsApp. Agradecemos aqui a parceria do Facebook, que disponibiliza isso sem custo para o Ministério da Saúde, e reforça a nossa estratégia de comunicação do governo, com transparência, com clareza e com sistematização no diálogo com a população. Isso que vocês estão vendo aqui ao lado é
é o menu que vai aparecer. Se vocês já baixaram aí o aplicativo no WhatsApp, vão ver que esse é o menu que tem esses 10 itens, né? Coronavírus, transmissão, sintomas, vai até o número 10. E a única coisa que tem que digitar é, se quer falar sobre prevenção, no diálogo vai colocar o número 4. Pode passar próximo, por favor. Então, segura um pouquinho, volta. Então, colocando o número 1, entra no coronavírus, como se fosse um diálogo com uma outra pessoa. Para voltar para o menu principal, vai sempre aparecer uma legenda. Quando você estiver dentro de um desses itens, vai aparecer uma legenda, se quer voltar para o menu principal. Vocês vão querer passar um aí direto ou fazer uma simulação, Renato? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer uma simulação de uso deste aplicativo. Aqui, nesse caso, nós vamos entrar, então, com o WhatsApp. Ao vivo é assim, né? Às vezes tem essas interrupções. Nós estamos acompanhando a entrevista coletiva ao vivo do Ministério da Saúde em Brasília, como sempre acontece mais ou menos nesse horário, com a atualização dos dados a respeito do combate ao coronavírus. Está falando o secretário João Gabardo dos Reis, secretário executivo do Ministério da Saúde. Vamos acompanhar. São mais de 6 milhões, quase 7 milhões de máscaras que foram distribuídas, e eu quero apresentar alguns dados para vocês. Nós já compramos, até o momento, o Ministério da Saúde já comprou 45 milhões de máscaras. Tá? Nós estamos comprando toda a produção nacional e estamos fazendo importações. Então, nós temos comprado 45 milhões de máscaras, nós já distribuímos, além dessas que o Anderson apresentou, hoje nós já estamos com quase 9 milhões de máscaras que foram distribuídas. E mais, nós já estamos com uma licitação para a aquisição de mais 200 milhões de máscaras. Então, nós já compramos 45 milhões e estamos fazendo uma licitação para adquirir mais 200 milhões de máscaras. Bom, aqui está o sistema, ele entra assim, a gente tem que colocar lá embaixo alguma coisa. Então, vamos perguntar lá, estou com febre. Digita, por favor, estou com febre. Conexão não está boa. Então, fica a apresentação do aplicativo para vocês fazerem em casa. Todo mundo já está com o número do telefone que tem que ser cadastrado para poder fazer a operação. Vamos adiante, vamos para a próxima apresentação, por favor. Criamos uma plataforma para receber as doações. O Ministério da Saúde tem recebido muitas demandas de pessoas, de entidades, de empresas que querem doar para o coronavírus, para a campanha do coronavírus. Então, nós estamos pedindo para que essas organizações, para que as pessoas físicas ou jurídicas mandem as suas propostas, as suas doações para esse Juntos contra a Covid-19, @saude.gov.br. Então, nós vamos ter pessoas que vão estar administrando, fazendo a gestão aí deste e-mail para receber e detalhar como é que pode operacionalizar as doações que estão sendo feitas de insumos, de materiais e de equipamentos. Próximo. Agora vamos para a apresentação, que eu espero que esteja funcionando. Não, agora é o...
Isso, a plataforma, né? A plataforma, que nós prometemos que íamos apresentar hoje. Aqui está ela, funcionou. Então, essa plataforma, pessoal, essa é a primeira apresentação dela. Ela ainda vai ser modificada. Nós vamos implementar algumas novas ferramentas nessa plataforma, mas já é possível identificar de uma forma online. Todos têm acesso, não precisa de senha. O endereço é covid.saude.gov.br. Quem entrar nesse endereço, covid.saude.gov.br, vai acessar essa plataforma que vai apresentar esse conjunto de informações. Número de casos confirmados, 2.915. O número de óbitos, 77. Na próxima versão, do lado do número de óbitos, vai aparecer a taxa de letalidade. Ainda não está aparecendo, mas já vai estar na próxima versão. Nós temos um mapa com o número de casos. Colocando o mouse em cima do mapa, vai aparecer o número de casos daquele estado. Então, aí no caso de São Paulo, daqui fica difícil de enxergar, mas acho que são 1.052. 1.052 casos. Também aqui vai ter uma modificação que, quando nós colocarmos o mouse em cima do estado, vai aparecer o número de casos, vai aparecer também o número de óbitos. Isso aparecerá a partir de amanhã. Ao lado, nós temos um gráfico em que nós temos número de casos e qual o percentual desses casos em relação ao país todo, por região. Então, vamos lá. Região Norte, temos 125 casos, isso representa 4% de todos os casos confirmados no país. Bem embaixo, região Sul, 392 casos, representa 14% dos casos confirmados no país. Sobe. Dois gráficos importantes. Um gráfico que mostra o número de casos por semana epidemiológica. O Anderson já explicou qual é o conceito de semana epidemiológica. Nós temos aqui informação até a 13ª semana. Na primeira semana, na nona, tivemos 2 casos. Na 10ª semana, tivemos 17 casos confirmados. Na 11ª, 102 casos confirmados. A partir desse número 102 é importante porque a nossa evolução, e os países têm feito isso, aquela curva de comparação com os outros países, a gente faz sempre a partir da confirmação do 100º caso. Então, esse 100º caso ocorreu na 11ª semana, na 12ª já passou para 1.007 e na 13ª nós já estamos com 1.787. Essa informação está em azul. A informação que está em laranja, aliás, amarelo, embaixo do gráfico, vai mostrar o número de óbitos. Então, nós temos aqui na 13ª semana 59 óbitos. Na 12ª semana, nós tivemos 18 óbitos e acho que não teve óbito nas semanas anteriores. No gráfico ao lado, são os casos novos, Então, começamos lá no dia 26 de fevereiro, primeiro caso, dia 26 de fevereiro. Hoje nós estamos com 30 dias de evolução desde o primeiro caso. Hoje, o número de casos novos foi de 482, que representou quantos por cento? Representou 20% de acréscimo em relação ao dia anterior. Nós tínhamos tido uma queda no número de casos nos dias anteriores, pode ver que teve uma queda, não é muito significativa, e hoje a gente teve um aumento de 20% em relação ao dia anterior. Essas informações elas serão atualizadas diariamente e vocês poderão obtê-las, então, em tempo real, acessando a nossa plataforma. Esse outro gráfico são os casos acumulados. Então, desde o dia 26 de fevereiro, quando nós tivemos o primeiro caso, até a data de hoje, 26 de março, 2.915 casos, e o gráfico mostra a distribuição e o crescimento diário desses casos. Também embaixo aparece uma linha amarela, que é a linha dos óbitos. Então, nós vamos ter nesse gráfico a informação sobre os casos acumulados e vamos ter a informação sobre os óbitos. É possível que a gente tenha que fazer 2 gráficos,
Já vou até deixar essa sugestão, separar, porque vai crescer muito o número de casos confirmados e aí aquele gráfico, aquela linha dos óbitos, ela vai ficar muito pequena e quase nós não vamos identificar as alterações. Pode botar a escala do lado direito. Talvez tenha que fazer uma modificação, colocar uma escala maior para os óbitos. Bem, eu acho que é isso nessa primeira apresentação. O secretário Anderson tem trabalhado muito com o nosso DataSUS para a montagem desse painel e, como a gente está falando, diariamente nós vamos tentar colocar mais algumas informações. Aquela informação que o secretário falou anteriormente, do número de pacientes que hoje estão internados em leitos comuns, enfermaria, e a informação dos pacientes que estão internados em UTI, ela vai aparecer aqui. Tá? Ele já antecipou lá essa informação, mas ela vai aparecer nessa plataforma. Nós teremos esse número, esse dado, que é bastante significativo, que é o dado diário das pessoas que estão internadas, das pessoas que estão internadas em leite UTI, e nós vamos também começar a apresentar os dados das pessoas que estão recuperadas, daquelas pessoas que internaram e tiveram alta. Por óbvio, nós não vamos ter essa informação de quem está em ambulatório. Quer dizer, essa pessoa, mesmo que tenha confirmado o coronavírus, mas ela está em casa, nós não vamos ter a informação da sua recuperação, porque, evidentemente, ela está recuperada. Se ela não recuperasse, ela teria entrado para o hospital. E aí, quando entra para o hospital, entra na nossa logística de casos confirmados, de altas hospitalares recuperadas ou, infelizmente, de óbitos. Secretário Anderson, quer complementar alguma coisa sobre a plataforma coronavírus? Olha, em primeiro lugar, dar os parabéns ao DataSUS, que fez um trabalho intenso. Eu acompanhei pessoalmente todo esse trabalho. Eu, Alberto, aqui do DEMAS, nós fizemos um trabalho durante desde sábado, domingo, virando a noite para poder atualizar. Agradecer aos estados de Pernambuco e Espírito Santo que fizeram os testes, né, no sistema. Hoje, à meia-noite, a gente vira a chave, ou seja, aquela forma de notificação que nós tínhamos até, que foi o Form SUS 2, que prestou um serviço fundamental, que é um formulário que nós desenvolvemos para responder à emergência, e a gente lança, a partir de meia-noite, um instrumento de notificação que vai funcionar automaticamente, ou seja, a partir de amanhã, a partir de meia-noite de hoje, as unidades de saúde, os municípios, os estados vão gerenciar o seu próprio dado. Isso é uma evolução, é um ganho importantíssimo, não é um trabalho pequeno, e se não fosse o empenho do DataSUS, do diretor Jackson, nós não teríamos conseguido atingir esse objetivo em prazo tão curto. Além disso, este é um painel dinâmico. Nós estamos iniciando um processo de retomada. Nós tínhamos, desde o começo, mostrando no painel anterior os dados do Brasil e do mundo, né? Todo mundo se lembra disso, todos cobrando da gente, pedimos uma semana de prazo, conforme prometido, estamos entregando com uma semana de prazo, ou seja, não tem nada diferente do que foi planejado, dando transparência, né, dando resposta, porque a gente precisava de um prazo para limpar a base de dados, para poder organizar com os estados. E aí, com base nessa nova versão da forma de notificação, teremos informações adicionais. E eu chamo a atenção o seguinte: nós estamos agora na campanha de influenza. Se preciso for, nós vamos colocar a informação de vacinação de influenza, vamos colocar a informação de internação, ou seja, tudo aquilo que são efeitos colaterais da epidemia, ou seja, que estão sendo influenciadas também pela epidemia, a gente vai monitorar a partir do Coronavírus Brasil, porque tudo está interligado. Então, quanto mais transparência, melhor. Esse é o nosso lema, e estamos aqui para poder devolver à população e parabenizar os profissionais de saúde que estão notificando, que estão registrando, estão nos informando, coletando a amostra, mandando para o laboratório, os profissionais do laboratório que estão fazendo os diagnósticos, não é pouca coisa, foram mais
de 98 mil coletas, tubos para coleta que nós distribuímos em todo o Brasil. Então, assim, nós estamos aprendendo, estamos evoluindo, e o resultado disso é esse. Um trabalho bonito, um trabalho objetivo, fácil para a população poder acompanhar e entender dentro do seu estado qual é a realidade local. Qual é a realidade local. Então, muito em breve, teremos também aquilo que nós mostramos aqui na apresentação, doutor Gabardo, que é o perfil dos óbitos. Nós vamos também colocar aqui, com regularidade menor, mas vamos colocar o perfil de casos, número de óbitos e o perfil de comorbidade. Muito obrigado. Ok, Renato, podemos começar então com as perguntas? Vamos. Lembrando que são apenas uma pergunta por jornal/veículo, e nós dividimos não por ordem de chegada, mas sim por temas. Primeiro tema, balanço de um mês do coronavírus. Vladimir Neto, Jornal Nacional. Como o Ministério da Saúde avalia que serão os próximos 30 dias de combate ao coronavírus no Brasil? Quantos casos o governo estima que teremos no final de abril? E o que o governo pretende fazer nesse próximo mês para conter a pandemia? Bom, primeiro, previsão que nós vamos ter 30 dias muito difíceis. Provavelmente nós estejamos aí na fase crítica da pandemia. Nós não vamos começar a reduzir os casos em 30 dias. Nós temos uma estimativa maior para ter a redução dos casos. Vamos enfrentar isso. A previsão de número de casos é muito difícil de fazer. Tem gente fazendo previsão que no final desses 30 dias nós vamos ter 50 mil casos, que nós vamos ter não sei quantos óbitos. Essas simulações, por enquanto, são muito precoces para a gente fazer. Tá? Cada um de nós tem uma previsão, mas essa previsão ela não tem a mínima possibilidade da gente anunciar como uma probabilidade. A gente trabalha com vários cenários. O número de casos, ele depende de duas variáveis. Ele vai depender da transmissão da doença e ele vai depender da quantidade de testes que nós fizermos. Porque quanto mais testes nós fizermos, maior vai ser a identificação do número de casos. Isso é uma coisa tão óbvia. Então, tem a questão da transmissibilidade e tem a questão da quantidade de testes que nós vamos fazer. Agora, não vamos fazer previsão de quantos casos nós teremos em 30 dias, nem quantos óbitos nós teremos em 30 dias. Vamos fazer o possível para ter o menor número possível de casos e vamos fazer o possível para ter o menor número de óbitos nesses 30 e nos próximos 60 dias. Só o secretário Wanderson teve uma informação na apresentação sobre os casos graves. Pergunto se dos hospitalizados 87% estão em estado grave, se é isso que a apresentação mostrou. 341 de 391 casos, 87%. Volta ao azul, por favor. Esse aí. Esse aí. Então, 87,2% dos casos graves hospitalizados são Covid. Então, daqueles 341 do que está registrado no sistema é Covid. Mas isso tem também um viés aqui, porque o que acontece? Nós estamos aumentando a sensibilidade da notificação, e a notificação ainda não está adequada. Só o Estado de São Paulo, fazendo a análise do dado de hoje, nas UTIs, 17% dos casos são confirmados para Covid. E, no caso das enfermarias, 13,9%. Então, a proporção de casos, deixa eu só checar esse número aqui que o secretário Francisco que me passou. Não, é exatamente isso. Olha, em São Paulo, positividade de casos no estado de São Paulo. Enfermaria,
casos suspeitos de SRAG, de síndrome respiratória aguda grave, que envolve influenza, outras doenças respiratórias. A definição de caso é bem definida, amanhã eu trago, eu acho que é importante mostrar qual é a definição de SRAG, porque cada vez mais, como nós estamos entrando no período de sazonalidade de doença respiratória, a gente não pode olhar só para a Covid. A gente tem que entender que outros vírus respiratórios também estão circulando. Então, foram 562 casos de SRAG em enfermaria no estado de São Paulo. Confirmados foram 78, ou seja, 13,9% em enfermaria. Em UTI, foram 440 casos de SRAG, e confirmados foram 74, dá 16,8%, 17%. Então, este padrão ele vai aumentar ao longo do tempo. Por isso que lá naquele painel a gente vai monitorar também a internação por SRAG, porque vai ficar cada vez ao longo do tempo diferente da China, diferente da Itália. Na China e na Itália, os surtos de influenza aconteceram antes dos picos de coronavírus. No Brasil, a curva de coronavírus vai acontecer no momento do pico de influenza. Então, nós vamos ter uma tempestade perfeita. Então, o número de casos vai aumentar significativamente e teremos co-circulação de dois vírus simultâneos, mas com sazonalidade muito igual, muito próxima uma da outra. Então, esse dado vai ter que ficar melhor analisado. Tá? Eu quero complementar um pouquinho, Anderson. Esse gráfico diz o seguinte: nós tivemos até agora, nessas 13 primeiras semanas, aquele N lá em cima, 11.257 casos de pessoas que internaram por síndrome respiratória aguda grave. Então, o total de pessoas que internaram até o momento, nas 13 semanas, 11.257. Dessas 11.257, 391 foram por coronavírus. 391 foram coronavírus. Das 391 coronavírus, 341 estão considerados como casos graves. Tá? Então, nós temos 391 pessoas internadas por coronavírus, e dessas 391 pessoas internadas por coronavírus, 341 são casos graves. Os demais 50 pacientes com coronavírus estão internados, mas não são considerados casos graves. Tem razão. Obrigado. Voltando aos temas, Felipe Trigueiro, Globo News. O primeiro caso do novo coronavírus completa 30 dias nesta quinta-feira. Gostaríamos de um balanço do Ministério da Saúde. Quais pontos positivos e negativos nesse primeiro mês e qual o principal desafio para o próximo mês? Bom, o balanço é o que a gente está fazendo aqui desde o início, tentando mostrar o que aconteceu nesses 30 dias. Né? Vou deixar para o Anderson falar sobre pontos positivos e negativos e qual é que é o nosso desafio. O nosso desafio é fazer com que essa curva cresça o mínimo possível, que nós tenhamos o menor número de casos confirmados, o menor número de óbitos. Agora, para considerar isso como pontos positivos ou negativos, vou deixar para o secretário Anderson fazer as suas considerações. Bom, Felipe Trigueiro, pontos positivos, primeiro é a fortaleza do sistema de vigilância epidemiológica do Brasil. Então, nós conseguimos detectar oportunamente, ativamos o centro de operações de emergência oportunamente, começamos a fazer coletivas e também materiais, fizemos material para manejo clínico, fizemos procedimentos operacionais padrão para os serviços de assistência especializada e atenção primária, estamos dando transparência aos dados de notificação, fizemos um formulário de notificação, porque a doença não existia no Brasil, então tivemos que criar um sistema, criar uma forma de computar isso tudo no Brasil. No passado era tudo em planilha, então agora nós tivemos um sistema elaborado muito rapidamente, fizemos normatizações, aprovamos uma lei, aprovamos decreto, aprovamos portarias, né? Instruímos o sistema. Obviamente ainda temos muita coisa por fazer, mas foi um volume de trabalho intenso, né, nesses 30 dias, a partir do primeiro caso, porque a partir do primeiro caso é o momento em que nós passamos assim, olha,
estamos no jogo, temos que atuar, porque agora a gente passa a conhecer o problema. O problema passa a ser nosso também. Até então era um problema que era uma ameaça. A partir do primeiro caso, a ameaça se torna concreta, é um fato. E pontos negativos. Nós vimos a necessidade de aprimorar o fluxo de notificação. Ainda temos uma dificuldade muito grande com o registro da informação. Com o registro da informação. Por isso, estamos lançando essa nova versão desse instrumento, porque ainda tivemos que fazer, durante um bom tempo, coleta de dados por telefone, ligando estado por estado. Isso é um ponto negativo. As equipes ficam muito desgastadas, é muito pesado, muito complexo. O risco de erro é muito grande. Outro ponto negativo é a dificuldade de obtenção de equipamentos, de insumos necessários para o enfrentamento, né? Toda essa questão dos equipamentos de proteção individual. O equipamento de proteção individual ele é um eixo central da resposta, porque sem ele eu não posso coletar o exame, sem ele eu não atendo e sem ele eu não faço isolamento. Então, o eixo central da nossa resposta é um item tão simples quanto uma máscara. Ele é central em toda essa resposta e houve um problema grande, porque a cidade de Wuhan, que é o maior produtor do tecido e de máscaras do mundo. Então, nós tivemos uma quarentena afetando exatamente a cidade de Wuhan, afetando exatamente a produção do insumo central dessa produção. Outro insumo central disso é os testes rápidos. Então, um ponto negativo é que, ao longo dos anos, se fez pouco investimento de automação dos laboratórios centrais, e eu espero que, com o legado dessa epidemia, a gente possa automatizar o processo, porque os testes que são rápidos acabam ficando lentos, dado o número de processos manuais que devem ser realizados. E nós estamos trabalhando para poder deixar não somente a resposta ao coronavírus, mas deixar um legado para a rede nacional de laboratórios de vigilância epidemiológica. Então, tem pontos para a gente aprimorar, temos desafios enormes ainda, porque o país, ainda estamos entrando na sazonalidade de vírus respiratórios, como influenza A e influenza B. Nós acompanhamos no hemisfério norte uma frequência de influenza B nos Estados Unidos muito intenso, mas ocorreu antes do pico de coronavírus. Na China, houve uma frequência muito grande de influenza H3, mas também ocorreu antes do pico do coronavírus, e agora teremos que monitorar influenza A, influenza B, além dos outros vírus respiratórios, simultaneamente à circulação do coronavírus. Então, o desafio vai ser trabalhar, nós teremos pelo menos 3 epidemias simultâneas. Teremos o coronavírus, que é uma novidade, teremos influenza, que é uma rotina, todo ano acontece, e teremos também o pico de dengue. Então, nós estamos com 3 epidemias simultâneas: dengue, coronavírus e influenza, próximo do seu pico, próximo da sua carga máxima. Então, é fundamental, e eu tenho chamado a atenção: aproveitem que estão em casa e limpem o quintal, eliminem focos de dengue e vacinem-se de acordo com o calendário. Nós estamos enviando as vacinas tão logo a recebemos do Instituto Butantan. Se faltou vacina em uma unidade, converse com o gestor da unidade, converse com o médico, com o enfermeiro, e pergunte que dia que tem que voltar. Não precisa ficar indo e voltando, porque nós não estamos entregando as vacinas todas ao mesmo tempo, porque nós não estamos recebendo todos os lotes de vacinas simultaneamente pelo produtor Butantan. Então, esses são os desafios: fazer campanha de vacinação simultaneamente em um momento em que nós temos isolamento, quarentena em algumas cidades, temos muitos desafios, mas vamos aprender e superá-los
junto com vocês. Muito obrigado. Mais uma informação sobre a apresentação. Um gráfico apresenta 399 internados e somados os que estão em enfermaria e UTIs, e o outro é justamente a questão da comparação com casos graves. Só pediria para esclarecer para os jornalistas. Uma informação, esta informação que vocês estão vendo é a informação de hoje. Hoje nós temos 205 pessoas internadas em enfermaria. Não é acumulado. Não. Hoje nós temos 205 pessoas internadas em enfermaria e nós temos 194 pessoas internadas em UTI. Aquela informação anterior é da 13ª semana, que ainda não está completa. A 13ª semana se completará no próximo sábado. Hoje é quinta-feira. Então, ela não está completa. A gente colocou 13ª semana, esse gráfico aí, 13ª semana, ainda incompleto. Então, os dados não vão ser coincidentes todos os dias, porque em algumas situações nós vamos trabalhar por semana e algumas informações nós vamos dar o dado diário, o dado do dia. E ali está escrito embaixo, sujeito à alteração. Perfeitamente. Próxima pergunta, Renato. Maria Eduardo Cardim, Correio Brasiliense. Hoje o Brasil completa um mês após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Até agora são mais de 57 mortes. A Itália, um dos países mais afetados pelo vírus, registrou 29 mortes após um mês. Como o Ministério da Saúde avalia a situação nacional até o momento, a quantidade de casos e mortes está dentro do esperado? Essa diferença, 29 casos, 57 casos, ela não é significativa. Nós começamos de uma forma talvez menos lenta que a Itália, mas, em compensação, a Itália teve um crescimento depois que foi abrupto. E que nós esperamos que nós não tenhamos. Pode ser que a gente está com alguns casos a mais do que a Itália, pouco mais do que 28 casos mais do que a Itália, e pode ser que daqui uma semana a nossa situação seja muito menor ou muito melhor do que a Itália. Nós temos que acompanhar. Vamos acompanhar. Nós temos uma expectativa de que nós não vamos ter o mesmo número de óbitos proporcional à população que a Itália está tendo. É uma projeção que a gente faz. Então, nós precisamos esperar mais algumas semanas para comparar esse dado. Ele hoje não é significativo. O fato da gente ter 57 e a Itália tinha 29 não significa nada. Não significa que nós estamos trabalhando melhor e nem que a Itália trabalhou melhor do que a gente nesse período. Renan Ramalho, otagonista, como avalia a evolução da contaminação e das mortes pela Covid neste primeiro mês, desde o primeiro caso, e qual a projeção para os próximos 30 dias? Bom, nós tínhamos uma projeção nesses primeiros dias de ter a cada 3 dias o dobro do número de casos, quer dizer, nós teríamos uma progressão geométrica com razão 2. E isto está até abaixo. Por exemplo, hoje nós tivemos um acréscimo de 20% dos casos em relação ao dia anterior. Ontem, nós tivemos 11% de casos em relação ao dia anterior. Na terça-feira, nós tivemos 16% de casos em relação ao dia anterior. Então, nós estamos ficando abaixo desses 33% que nós imaginávamos que poderíamos ter diariamente. A nossa média do início, desde o dia 13 de março, quando nós completamos o centésimo caso até agora, é de 31%, ou seja, abaixo dos 33%, sendo que nos últimos dias o crescimento tem sido nessa ordem que eu falei para vocês. Teve 22, 16, 11 e 20. Então, a evolução que nós temos está dentro da nossa expectativa. O que vai acontecer nos próximos 30 dias, a projeção para os 30 dias, não dá para a gente fazer. Temos vários cenários, mas nós não vamos fazer nenhum tipo de projeção, nem do número de casos e nem do número de óbitos. Principalmente porque, se nós começarmos a ampliar enormemente o número de testes, nós vamos ter um crescimento muito grande do número de casos, normal. Não vai ter alterado nada a situação de doença das pessoas, mas nós vamos estar identificando mais com a ampliação dos testes. Me permite complementar, Gabardo? Olhando o dado dos Estados Unidos, é exatamente o que aconteceu. Os Estados Unidos está testando muito
está com um volume de casos confirmados de 55 mil e um número de óbitos bem mais baixo do que os outros países. Então, essa relação, ela, obviamente, é porque ele está testando e pegando muitos casos leves, né? Testando a comunidade. Nós ainda, como estamos ampliando a nossa capacidade, estamos focando e dedicando os testes para os casos sintomáticos e os casos graves. Então, nós teremos, ao longo dos próximos 30 dias, fechando parceria, que muito em breve vamos anunciar com empresas privadas, que vão nos ajudar a fazer muito, mas muito teste simultaneamente. Agora, quantos vão ser, nós não sabemos. Esperamos que seja o mínimo possível. Roberto Drummond, Jornal do Ouvidor. As medidas adotadas têm apresentado algum resultado mensurável nesse primeiro mês? Não dá para a gente medir as medidas adotadas. A gente pode medir o comportamento da doença. O comportamento da doença está dentro desses parâmetros que nós imaginávamos. Nós temos resultados mensuráveis do que vem acontecendo. Nós temos um crescimento que está ficando abaixo de 33% de casos novos por dia. Nós temos uma letalidade que está na ordem de 2,6%, sem nós ampliarmos a nossa testagem, ainda fazendo aquela testagem que estava lá no nosso início do processo, quando a Organização Mundial da Saúde ainda recomendava que nós devíamos testar até um determinado momento, quando tivesse identificação da transmissão comunitária, a importância do teste já não seria tão relevante. Nós tínhamos que cuidar mais da assistência. A Organização Mundial da Saúde, de um determinado momento em diante, alterou essas recomendações, passou a sugerir e a recomendar para os países que continuassem e ampliassem a base de teste. Nós estamos fazendo isso, vamos ampliar a nossa base de teste. Mas ainda considerando a situação anterior, a nossa letalidade está em 2,6%. O que é bem menor do que a letalidade do mundo. A letalidade do mundo está próximo de 4. Nós estamos com 2,6. Deixa eu só dar uma informação aqui. Muita gente me mandou mensagem que o público está bombando na internet. Eu cocei os olhos, mas eu limpei a mão antes com álcool em gel, porque eu estava com muita coceira. Evitar tocar os olhos, evitar. Não quer dizer que não possa nunca tocar. E se tocar, está com ele limpo, com a mão limpa, obviamente. Mas, de qualquer maneira, nós temos que nos comportar bem aqui na frente. Vamos lá, Renato. Secretário, muita gente de olho. Carlos Lins, do Poder 360. Como o Ministério tem avaliado a progressão do número de infecções e mortes diárias pelo coronavírus, o país tem conseguido abaixar a curva? Se sim, o quanto as medidas de isolamento contribuíram para isso? Se o isolamento vertical tivesse sido adotado desde o início, que mudanças seriam esperadas? Como eu já falei bastante nisso, vou deixar o Anderson falar um pouquinho, talvez ele tenha algum argumento novo aí para apresentar. Não, acho que é um pouco a mesma compreensão, reforçando que o secretário Gabardo, nós dois estamos aqui fazendo um jogral, discutindo esse tema diariamente com vocês. Estamos ainda no início da epidemia. Como epidemiologista, eu digo que é muito precoce avaliar o impacto dessas medidas neste momento. As medidas, elas são não para evitar a transmissão, porque eu posso ter clusters ou agrupamentos de casos em localidades de pessoas que não estavam ficando dentro de casa e que alguém, por aumentar a frequência da presença dentro do domicílio, pode ter um cluster localizado dentro daquela comunidade ou dentro daquela casa. Então, ainda é muito recente. As medidas mais intensas foram tomadas pelo Estado de São Paulo, não tem nem uma semana direito, então ainda é muito, muito, muito precoce, mas eu não tenho dúvida que essas medidas, elas irão influenciar de alguma maneira. Avaliando os dados de São Paulo, a gente vê um pequeno dentinho, muito pequenininho, no final da curva, baseado nos cálculos que nós fizemos. Nós não apresentamos, porque é uma coisa muito técnica, não dá para ficar apresentando aqui, mas a gente observa que houve um pequeno, mas é muito precoce. Então, vamos aguardar o tempo estabelecido pelas autoridades de saúde locais
para a implementação da medida. Então, tem lugar que estabeleceu 15 dias, tem local que estabeleceu 20 dias. Então, é importante nós termos destas comunidades, porque como nós estamos aqui em Brasília e nós não estamos vendo a realidade da vida diária dentro de cada comunidade ou de cada cidade, vai ser importante ouvir a experiência dos gestores locais referente ao desafio, a dificuldade que eles observaram em relação à expectativa. Lembrando que modelo preditivo, ele parte de algumas premissas e, infelizmente, por mais que a gente tenha capacidade de buscar premissas ou indicadores que possam modular o modelo de uma maneira próxima, a tentativa é de quase que um vidente, né? Você está querendo ver o futuro. Mas a gente, quando eu faço um modelo preditivo, eu não estou contabilizando, eu não consigo contabilizar o impacto da medida ao longo do tempo. Então, uma coisa é o geral, eu consigo ver que onde já implantou medidas de isolamento, ele achatou a curva. Mas isso é olhar para o passado. Quando eu estou durante a curva, eu estou ainda monitorando, é muito complexo avaliar o quanto essa curva baixou ou o quanto ela pode ser abaixada ou reduzida ao longo do tempo, porque eu não sei, por exemplo, se essa medida de São Paulo, secretário Gabardo, vai influenciar a Bahia, vai influenciar os estados que estão longe. Possivelmente sim, porque São Paulo é uma referência, é um produtor de vários itens. Então, diminui a mobilidade urbana, né, pela falta de insumos em todo o Brasil. É natural que terá um impacto. Agora, qual será o impacto? Vamos aguardar mais um tempo. Eu acho que a gente precisa de mais alguns meses aí para poder avaliar isso com mais precisão. Pedro Campos. Algumas semanas, 4, 5, 6 semanas, porque eu acho que esses dados, eles ainda vão precisar cruzar com o clima, cruzar com outras características, né, de quantas escolas fecharam, quantos serviços fecharam, o que ficou funcionando. Tem lugar que manteve alguns serviços, teve outro que não manteve. Né? Em São Paulo, por exemplo, está em quarentena, mas os municípios de fronteira, por exemplo, no sul de Minas ali, quem mora perto da fronteira de Minas está indo em Minas comprar, e Minas não está em quarentena. Então, você tem uma variedade aí que eu não sei se quanto mais se afasta da capital, o impacto é menor ou maior. Eu acho que vai demorar um tempinho ainda para ter uma clareza maior. Pedro Campos, TV Bandeirantes. Um mês depois do primeiro caso, a Itália tinha 1.900 casos e 29 mortes. Hoje, estamos completando um mês com 2.900 casos e cerca de 70 mortes. Ainda é possível que tenhamos situações menos drásticas do que na Itália? Então, nós já respondemos isso numa pergunta anterior. O fato de nós termos hoje uma quantidade de óbitos maior que a Itália não significa nada. Nós temos uma expectativa de que a nossa curva de crescimento não seja tão abrupta quanto foi a curva da Itália. Então, pode ser que daqui a 2 ou 3 semanas nós tenhamos uma situação até melhor do que a Itália. É uma projeção e talvez até mais que uma projeção seja um desejo de todos nós. Joana Oliveira, o país já registra mortes de pessoas abaixo dos 40 anos. Outros países, como o Reino Unido, já têm óbitos de paciente de 21 anos. O que o Ministério tem a dizer sobre a taxa de mortalidade de Covid-19 em jovens? Bom, as pessoas abaixo de 40 anos, a literatura na China, o que nós vimos é que 0,02% dos casos podem evoluir para casos graves e óbitos. Não quer dizer, nós nunca dissemos isso, nem a literatura demonstrou isso. Não quer dizer que não tenhamos casos em jovens ou até mesmo em crianças. Nós temos sim, mas proporcionalmente esta doença afeta muito mais pessoas acima de 60 anos. Marcela Fernandes, Huffington Post Brasil. Há relatos em diferentes países de casos de perda de olfato em pacientes com Covid-19, ainda que não tenham apresentado outros sintomas. Essa informação está em comunicados de associações como a Academia Americana de
Otorrinolaringologia e a Associação Britânica de Otorrinolaringologia. No Brasil, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia era um teste. Recomendou que pacientes com perda de olfato sejam orientados ao isolamento por 14 dias. Essa também é a orientação do Ministério da Saúde? Está tendo, nesse momento, muitos artigos trazendo novos achados. Achado não é evidência, achado é uma observação que você constata em uma, duas, um N muito pequeno. Então, nós pedimos ao nosso grupo ad hoc de epidemiologistas, inclusive é coordenado pelo Dr. Júlio Croda, que está fazendo a análise de todos esses achados para que a gente possa ajustar as nossas definições de casos e orientações. Então, nós estamos fazendo isso conjuntamente com especialistas de todo o Brasil e do mundo. Então, vamos aproveitar e mandar o nosso abraço para o Júlio Croda. O Júlio está trabalhando, está de férias, mas está trabalhando em casa. Muito bem, agora são 6 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília, aproximadamente 45 minutos de entrevista coletiva, mais ou menos na média do que tem acontecido. Nós vamos continuar acompanhando na nossa redação, mas já dá para ter uma ideia daquilo que é o principal do dia de hoje. Eu vou me arvorar e fazer um resumo. O principal dele está na tela: 77 mortes, 2.915 pessoas infectadas.